Você tem fome? Quem está com fome aqui agora? Pode levantar a mão. Quem sabe você ganha alguma coisa para comer. Hoje o tema da nossa mensagem é: você tem fome? Feche seus olhos, vamos orar. Quem sabe a fome passa, já pede aí: Senhor, ajuda eu. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse privilégio de estar aqui na Tua presença nessa noite, ó Pai, trazendo a Tua palavra, te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nessa hora nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso coração, que nós possamos, ó Deus, estar atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor tem para falar conosco, ó Pai, que não haja nenhuma distração, ó Deus, que o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Pai, todo o nosso ser, ó Deus, esteja voltado, ó Pai, para a mensagem da Tua palavra que nós vamos receber nessa noite, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, com fome, com sede, ó Pai, mas da Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 55, na Revista e Corrigida. Eu vou ler aqui no telão com vocês. Se você tiver sua Bíblia, pode ler na Bíblia, no celular, senão você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Caramba, né? Peraí, segura no 1 aí. Vinho e leite, deve ser uma mistura não muito legal de você fazer, né? Mas continua. 2. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. E eis que chamará uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu correrá a ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Amém. Tive que segurar para rir aqui, cara, porque na hora que eu li ali que crescerá a murta, eu já lembrei da multa, entendeu? De trânsito. Mas amém. Perguntar para um jovem, para um adolescente, se ele tem fome, é meio... a gente já sabe qual que é a resposta, né? Você chegar para um crente, falar assim: você tem fome? Aí tem aquele ditadozinho: ah, crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Cuidado com esse ditado aí. Ainda mais se ele for um jovem, se ele for um adolescente. Todos nós temos fome. Eu tive que sair para comer ali. Agora mesmo, uma irmã aqui falou: preciso lá comer, senão vou desmaiar. Todo mundo precisa comer. E como eu perguntei para vocês, né, quem está com fome nesse exato momento, olha o que a Bíblia diz agora na nova tradução da linguagem de hoje, Eclesiastes 2:24. Olha que interessante esse texto, a parte A dele.
Está na nova tradução, na linguagem de hoje? Senão eu vou ler aqui na minha. Bom, na minha versão aqui, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: a melhor coisa que alguém pode fazer é comer. É a Bíblia, cara. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro com que ganhou. Então, indiscutivelmente, comer é um dos melhores prazeres que a vida nos oferece, né? Graças a Deus que nós podemos comer, que nós podemos apreciar tudo aquilo que Deus criou para nós. Só que apesar do comer ser um ato importante para nós, ser um ato essencial para a sobrevivência, nós precisamos tomar alguns cuidados. Já vai acabar a aula de biologia aqui e eu vou entrar no texto. Comer exageradamente. O que acontece quando você come exageradamente? Faz mal. A Bíblia chama de gula. É um cuidado que nós devemos ter. Comer coisas estragadas. Quem que já comeu algo estragado aqui? Pouca gente, cara. Pouca gente já comeu algo estragado. Teve um dia que eu comi banana e passei mal. Já passaram mal comendo banana? Só que eu comi 8 bananas. E estava verde. Então, assim, eu passei mal comendo 8 bananas verdes. Mais 2. Comer muito e comer de tudo, o que acontece? A pessoa engorda. E apesar de a gente, às vezes, algumas pessoas não ligar muito para a aparência, a gordura em excesso prejudica o organismo. E comer pouco ou comer coisas ruins, você pode emagrecer, pode perder nutrientes no seu organismo. Então, olha que importante, é interessante eu destacar a importância da comida aqui, para a gente entrar onde eu quero chegar no texto, que Isaías 55, ele fala a respeito de uma comida para a nossa alma. Ele fala a respeito de uma comida que alimenta o nosso interior, que alimenta o nosso espírito. E nós vamos ver alguns textos aqui na palavra de Deus que vão fazer conexão com o texto de Isaías, e eu queria chamar a sua atenção para essa palavra. Com o que você tem alimentado a sua alma nesses dias? Com o que você tem alimentado o seu espírito? Já a gente vai ver nesse texto de Isaías como que eu alimento a minha alma. Porque aquela propaganda do McLanche Feliz é enganação. McLanche Feliz, eu como e fico triste, porque acabou rápido. Então não faz sentido o McLanche Feliz. O que alimenta a minha alma? Eu quero te fazer uma pergunta, e aqui eu queria que você respondesse ela para mim. Primeira pergunta: por que você faz tudo o que você faz? Isso mesmo, Kailane, porque eu quero. Boa. Porque eu quero, eu faço tudo o que eu faço porque eu quero. Show. Vamos lá que tem mais umas perguntinhas aqui, ó. Por que você se relaciona com todo tipo de pessoas que você se relaciona? Isso, porque eu quero, Lucas. Exatamente, ó. Por que você assiste programas, séries, filmes? Por que você assiste o que você assiste? É isso aí, né? Porque eu quero, exato. Tá, falta 2. Por que você lê os livros, estuda na faculdade, faz cursos? É isso aí, né, Kevin? Isso aí, Kevin, porque eu quero. Última. Por que você vai aos cultos? Por que você lê sua Bíblia? Por que você assiste pregações? Porque eu quero. Só que, olha que interessante, a gente consegue encontrar uma resposta mais profunda para tudo isso, e uma resposta que se encaixa em todas as perguntas, assim como o porquê eu quero. Sabe por que você faz o que você faz, estuda o que você estuda, assiste o que você assiste, se relaciona com quem você se relaciona? É porque você tem fome. Você faz isso porque você tem fome. A nossa alma, assim como o nosso organismo, ela tem fome. Nosso espírito, assim como o nosso organismo, ele tem fome. Claro que não são saciados da mesma fonte, mas nós temos fome. Por isso nós nos relacionamos, nós temos fome, nós temos sentimentos, nós temos desejos na nossa alma que precisam ser saciados, que precisam ser satisfeitos. Essa fome em nós nos impulsiona a fazer tudo aquilo que nós fazemos. Você está aqui nessa noite porque você tem fome por receber algo de Deus. Você vai conversar com as pessoas que você vai conversar ao final desse culto porque você tem fome de se relacionar, você precisa suprir necessidades que a sua alma tem. Isso é interessante.
A sua alimentação reflete na sua qualidade de vida? Alimentação física agora. O que você acha? Você acha que reflete? Você acha que não? Posso comer o que eu quiser? A nossa alimentação, ela reflete diretamente na minha qualidade de vida. Então, se a gente ficar tomando muito refrigerante, ficar tomando, igual quando eu estava treinando na academia direitinho, não podia, eu já não tomo quase nada, mas não podia tomar refri, porque senão a hora que ia fazer o exercício, eu não conseguia fazer atividade física. E N outras coisas. Assim como a nossa alimentação, ela interfere no nosso desenvolvimento, interfere na nossa qualidade de vida, aquilo que nós alimentamos a nossa alma também vai interferir na nossa qualidade de vida com Deus, também vai interferir na forma com que nós nos relacionamos com os outros. Então é um paralelo muito interessante e a gente vai começar a ver agora como que isso acontece dentro de nós. Mas Pedro, você pode me perguntar assim, como que eu alimento a minha alma? Lá em Isaías 55, versículo 1, na Revista e Corrigida, abre lá. Pode ser nessa mesmo. Olha o que diz ali, ó, a gente vai ver 3 formas que a gente faz para alimentar a nossa alma. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. Guarde bem essa parte. Vinde às águas. Versículo 2. A parte B. Ouvi-me atentamente. Versículo 1. Vinde às águas. Versículo 2. Ouvi-me atentamente e comei. Veja que está falando ali de alimentar-se. E versículo 6. Buscai ao Senhor. Existem 3 formas pelas quais eu alimento a minha alma. Aquilo que eu vou atrás, que está manifesto ali no versículo 1, vinde às águas, aquilo que nós aproximamos, aquilo que nos cerca, isso é algo que está alimentando a nossa alma, que está alimentando o nosso espírito. Outra coisa que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, aquilo que nós damos ouvido, mas não necessariamente os sons que você escuta no dia a dia, aquilo que você para ouvir com atenção, aquilo que você escuta com o seu coração e não somente com o seu ouvido. Isso está alimentando diretamente a sua alma, diretamente o seu espírito. E por último, aquilo que nós buscamos, que nós empenhamos esforço, que nós dedicamos do nosso tempo, que nós colocamos como prioridades na nossa vida, então isso também alimenta a nossa alma. Então, aquilo que nós vamos atrás, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós colocamos como prioridade. Antes de eu continuar a mensagem, se eu te perguntasse, não responda, Kevin, por favor, não respondam agora. Mas aquilo que você tem ido atrás, aquilo que você tem dado os seus ouvidos e aquilo que você busca, coloca como prioridade na sua vida, que tipo de alimento isso tem trazido para a sua alma? Que tipo de coisas isso tem colocado dentro do seu interior? Será que tem colocado coisas boas? Será que tem colocado desejo por Deus? Ou será que aquilo que eu vou atrás, dou os meus ouvidos e coloco como prioridade na minha vida tem me prejudicado? Apenas pense. Eu quero falar aqui 3 pontos importantes dessa mensagem, uma mensagem breve. E o que eu quero te ajudar aqui? Você a identificar, porque muitas vezes nós pensamos assim que tudo é demônio. Já viu o demônio do galão de água? Você nunca viu? Quando você está lá na sua casa assim de noite, de repente o galão faz aquele barulho assim, você já fala, é o demônio que está no galão de água, né? Não, irmãos, aquilo deve ser algum nome físico que eu não sei explicar. O Lucas entende mais de física que eu, ele vai saber explicar depois. A gente às vezes pensa que tudo é demônio, que tudo é perseguição, que tudo são coisas assim. E não que o diabo, entenda, não que o diabo não se aproveite do lixo que você coloca na sua alma. Ele joga lixo, sim, mas você decide se você coloca ela lá dentro ou não. E não que ele não se aproveite da sua escolha errada, ele se aproveita também. Mas muitas vezes nós estamos errando por quê? Por aquelas decisões que eu mesmo escolho tomar daquilo que eu coloco dentro de mim, da onde eu estou colocando os meus olhos, onde eu estou dando os meus ouvidos. E através dessa palavra, qual que é o nosso objetivo? Nós estarmos atentos a isso e já melhorar a nossa vida. Já buscar mais em Deus, colocar os nossos olhos, nossos ouvidos naquilo que vai trazer benefício para nós, naquilo que vai nos aproximar dele. Então, o primeiro ponto desses 3 que eu quero citar, a falta de desejo por Deus e por sua palavra é um reflexo direto do que você coloca na sua alma. Provérbios 27:7, projeta aí para mim rapidão.
Provérbios 27, 7 diz o quê? A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Já aconteceu com você de estar numa festa, de repente você comeu tudo, assim, você foi num rodízio. Primeira vez que você vai num rodízio, você não está ligado que a carne boa vem no final. Então você come linguiça, frango, você come tudo aquilo que vem no começo. Assim. De repente o cara chega com a peça de picanha, chega com aquelas carnes nobres. Só que a alma farta, já estou cheio, não quero picanha, já estou cheio, não quero mais nada. Então a gente coloca tanta coisa dentro da nossa alma que a hora que Deus quer entregar o melhor, nós já estamos cheios. Já estamos satisfeitos, já estamos saciados de outras coisas. E lá em Isaías 55, 2, que foi o texto que a gente leu no início, olha o que Deus pergunta ao povo através do profeta. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Deus questionava o povo, por que você está perdendo o seu tempo se alimentando daquilo que não é bom, daquilo que não é pão, daquilo que não satisfaz, daquilo que não te preenche verdadeiramente? E aí Deus fala, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a sua alma vai ficar satisfeita. Ele não fala a respeito do seu físico. Então nós precisamos dar ouvidos àquilo que Deus tem falado. Teve algum momento, olha que interessante isso aqui, eu preciso que você preste atenção, que é meio profundo isso aqui. Teve algum momento na sua vida que você já perdeu o interesse pelas coisas de Deus, ou foi só eu? Eu já, várias vezes já aconteceu isso comigo. Momentos na minha vida, eu nunca me desviei, sempre estive aqui na igreja, mas momentos na minha vida que eu vim por vir, que eu vim arrastado, que eu não tinha interesse. Mas eu vim pelos compromissos que eu tenho aqui. E você consegue se lembrar, faz um esforcinho maior aí, quais eram os pensamentos que estavam predominantes na sua mente naquele momento de falta de interesse por Deus? Você consegue lembrar quais eram as emoções que estavam predominando dentro da sua vida? Se era raiva, se era tristeza, ou se você estava tão cheio de outras coisas que o seu interesse pelas coisas de Deus acabou diminuindo. Você consegue se lembrar disso? Pensa aí um pouquinho. Duas coisas importantes que nós precisamos saber é que a nossa alma se alimenta de pensamentos, certo? Eu não sou psicólogo, gente, mas eu gosto desse assunto aqui. A nossa alma ela se alimenta de pensamentos, e esses pensamentos são gerados daquelas três formas que eu falei no início. Aquilo que você vai atrás, aquilo que você dá ouvidos e aquilo que você busca, coloca como prioridades. De uma forma mais simples, através das janelas da alma, do seu ouvido, do seu olfato, dos seus olhos, os 5 sentidos. O nosso cérebro ele não sabe diferenciar a realidade do imaginário. Vocês sabiam? Quem que sabia disso? Vocês sabiam? Nosso cérebro não sabe diferenciar a realidade do imaginário. Pedro, como assim? A gente é todo mundo doido? Não. Vou falar de uma pessoa que teve síndrome do pânico aqui, vou te explicar isso. Se eu olhar para essa cadeira aqui que eu estou sentado, que eu estou olhando, né? Eu não estou sentado. Se eu olhar para essa cadeira e começar a falar assim, cara, eu acho que se eu sentar naquela cadeira ali, ela vai cair. Se você que está sentado aí nessa cadeira começar a pensar assim, nossa, essa cadeira vai cair, cara. Essa cadeira vai quebrar. Ou se você, sem olhar para trás, não olha para trás, começar a falar assim, nossa, tem um urso aqui atrás de mim, tem um leão aqui atrás de mim, tem uma arma apontada aqui na minha cabeça. É algo imaginário, porque isso não tem. Eu estou olhando aqui, não tem arma não, tá? Pode ficar tranquilo. Guarda aí, Guilherme, não tem. Então, pode ficar cegado. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele produz as reações necessárias para que nós para que a gente pudesse lidar com aquela situação, mesmo aquela situação não existindo. Quando eu tinha pânico, eu tinha certeza que eu ia morrer a qualquer hora. Hoje a gente sabe que a qualquer hora a gente pode morrer, mas eu tinha certeza, só que eu estou vivo. Então eu tinha certeza que a qualquer momento eu ia morrer. Eu tinha certeza que o Lucas está olhando aqui para mim, na cabeça dele ele está maquinando mal contra mim. Mas não, acho que, sei lá, não está nem prestando atenção direito na palavra. Brincando, Lucão. Então, assim, se você coloca muito algo na sua cabeça, o seu cérebro não sabe diferenciar. Então, ele produz todas as reações necessárias, como se você tivesse que fugir de um leão, só que esse leão não existe.
você sem medo, seu coração dispara, você soa, você quer correr, você quer fazer, só que não existe. E o que acontece? Por que isso é tão importante? Por que eu disse isso? Porque se faz necessário que a gente pare para pensar um pouco sobre o que nós estamos pensando. Está meio complexo? Não, né? Se faz necessário que a gente pare para pensar sobre o que eu tenho pensado, já que os meus pensamentos que vão produzir esse tipo de reação em mim. E os meus pensamentos são fruto diretamente daquilo que eu dou atenção. Então perceba, muitas vezes a gente quer lidar com a ansiedade. Dando um exemplo aqui. E aí você fica lutando, cara, eu não quero ficar ansioso, eu não quero ficar ansioso, eu não quero ficar ansioso, você vai ficar pior se você ficar assim. Só que às vezes a ansiedade é aquele noticiário que você assistiu de manhã, que você colocou seus olhos para dar atenção naquelas notícias ruins de morte, de desespero, e aí na parte da noite, sem você perceber, você está perturbada. Mas então é fruto da atenção que você deu. Então quando você olha para dentro de você e começa a enxergar uma arma, eu falei da arma, eu estou com a arma na cabeça, e começa a enxergar uma alma, que não tem mais a vontade pelas coisas de Deus, ao invés de você tentar tratar isso, busque olhar ao que você tem dado atenção. Busque olhar com o que você tem passado a maior parte do seu dia. Quais são as pessoas que você tem se deixado ser influenciado. Busque olhar lá na raiz do problema, lá onde surge tudo aquilo que vai te influenciar depois no momento final. E a segunda coisa importante que eu queria falar para você aqui, abre lá para mim em Filipenses 4:8. A segunda coisa importante é, você controla e decide o que você quer pensar. Ah, Pedro, é difícil, cara. É difícil sim, mas é impossível fazer isso. Não, você controla e você decide o que você quer pensar. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O verbo aqui está no imperativo, ou seja, pensai, uma ordem, uma atitude prática, faça. E Deus não pediria para eu fazer algo que eu não tivesse capacidade de fazer. Então Deus fala, ó, você pode encher a sua mente de pensamentos bons, você pode encher a sua mente de pensamentos puros. Só que aí é muito importante você se lembrar dessas dicas que eu dei aqui no começo. Você vai encher sua mente disso, se as suas atitudes para encher a sua mente, se aquilo que você colocar diante dos seus olhos for coisas que vão produzir isso. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa mente só diante de coisas ruins e nos forçamos a pensar coisas boas. Isso não vai acontecer, porque você não tem alimentado a sua alma com alimentos bons, você não tem colocado para dentro coisas úteis, coisas que vão gerar vida dentro de você. Como a Bíblia diz, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Para eu ir para o ponto 2 aqui, só te fazer uma pergunta. Com o que você tem preenchido a sua alma? Será que na sua alma ainda existe espaço para as coisas de Deus? Pense aí. 2. Deus oferece gratuitamente o alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E é interessante que essa oferta de Deus, porque você fala assim, Pedro, disso eu já sei. Muito bom. É interessante que essa oferta de Deus, ela ecoa desde o Antigo Testamento até os últimos versículos da Bíblia. Eu vou ler 3 textos aqui para você. Isaías 55:1. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Deus ali no Antigo Testamento falando, venha de graça, e receba o que é bom para você. Daqui a pouco eu vou falar do vinho e do leite. E receba aquilo que é bom para a sua alma. Jesus, em João capítulo 7, versículo 37 e 38, diz assim, João 7, 37 e 38, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, no Antigo Testamento, Deus faz esse convite através do profeta Isaías. No Evangelho, Jesus se levanta na festa e fala, se você tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida.
E no livro de Apocalipse, no último capítulo, capítulo 22, versículo 17, olha o que está escrito lá. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, você acha que Deus ele colocaria, deve ter mais referências na Bíblia a respeito disso, eu trouxe apenas 3, mas você acha que Deus ele repetiria algum assunto se aquele assunto não fosse importante? Você acha que Deus colocaria ênfase em algo se aquilo não fosse importante para nós? Então, desde o Antigo Testamento até o momento final da história, Jesus fala, aquele que tem sede, venha. Se você está necessitado, venha. Se você tem falta de algo, venha. Venha e você vai receber de graça. Porque nenhum de nós merece. Nenhum de nós, como a gente leu lá no texto de Isaías, que Deus ele fala assim, ó, vinde e comprai sem dinheiro. Você já comprou alguma coisa sem dinheiro? Ah, Pedro, eu comprei fiado, mas você ia ter que pagar depois. Você não compra nada sem dinheiro. Mas no versículo 1 e 2 lá de Isaías 55, ele fala, ó, vinde e comprai sem dinheiro vinho e leite. Por que nós podemos hoje comprar sem dinheiro? É isso aí, ó. Porque Jesus pagou o preço por nós. Essa água, essa graça de Deus, porque muitas vezes nós erroneamente colocamos assim, poxa, se é de graça é porque não tem valor. Se é de graça é porque é algo que eu posso procurar quando eu quiser, mas isso não foi de graça. É de graça para você que está aqui sentado hoje. É de graça para mim que estou aqui ministrando. Mas isso foi um preço altíssimo. O preço da vida de Jesus. O preço do sangue. E para nós isso é de graça. Então é algo de altíssimo valor na nossa vida. Quando a palavra de Deus, só para você entender, fala a respeito de vinho e de leite, o vinho é uma figura de alegria. Quando você vê a Bíblia falando a respeito de vinho, a respeito da videira, é uma figura de alegria na Bíblia. E o leite é uma figura de um alimento nutritivo, aquilo que supre as nossas necessidades. Então o que Deus fala para nós? Venha e receba de graça a alegria, a paz que eu tenho para o seu coração. E essa paz não é fruto de não viver guerras. Isso é interessante. Quando Jesus ele fala assim, ó, eu vos dou a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o cristão tem, ela é resultado do perdão dos pecados. Ela é resultado de uma comunhão e de um relacionamento com Deus. Não de ausência de conflitos. Eu posso estar passando por a luta que for, o problema que for, mas eu sei que os meus pecados estão perdoados e eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Diferente da paz do mundo, que é conquistada com guerras. É doido isso, né? Para ter paz, as nações entram em guerra. A paz nossa é a nossa reconciliação com Deus. Salmo 52, o salmista diz o quê? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor perdoa os pecados, aquele a quem Deus não imputa maldade. Então a nossa paz é fruto disso. E o leite, tudo que supre as nossas necessidades, nós não precisamos satisfazer as necessidades da nossa alma no pecado, nós não precisamos satisfazer as necessidades da nossa alma naquilo que vai nos afastar de Deus, naquilo que vai nos corromper. Deus ele fala, ó, venha, eu quero te dar alegria, eu quero te dar paz, eu quero suprir todas as suas necessidades e pode comprar de graça, porque o preço já foi pago. Amém? E por último, a oferta é de graça, mas por tempo limitado. Vai aparecer, cadê o Adriano? Vai aparecer um botãozinho saiba mais para você clicar aqui e fazer a compra daqui a pouco. A oferta é de graça, mas o tempo é limitado. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E esse eu quero que vocês projetem aí para mim, por favor. Amós 8, de 11 a 13. Olha o que a palavra de Deus diz. E olha que interessante, a gente está falando de comida, de sede. E olha como que Deus, os textos encaixam, os textos batem um com o outro. A oferta de Deus para saciar sua fome e sua sede. E o que Deus diz que vai faltar um dia. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra,
não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar a outro, e do norte ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. A gente lê esse texto, às vezes lê só o finalzinho e fala, vai desmaiar de sede, porque não vai ter água, né? Mas os versículos anteriores dizem o quê? Que Deus vai enviar uma fome e uma sede sobre a terra, de ouvir as palavras do Senhor. E do início da criação ao final, em Apocalipse, o convite de Deus é estendido a todas as gerações a respeito do que? Venham e comam e bebam de graça, da água da vida, da presença de Deus. Hoje nós temos essa oportunidade. Hoje nós temos esse privilégio. Quando a gente vai fazer uma oferta, isso eu digo no marketing, às vezes a gente coloca algo que é chamado de gatilho de escassez, que é para prender a atenção da pessoa e mexer exatamente com uma dor ali naquela pessoa, de que se ela não aproveitar aquela oportunidade, ela vai perder ela. Porque, eu não vou falar de venda não, o Adriano vai falar depois. Quando nós compramos algo, 80% é emocional e 20% é racional. Por isso que quando você vê uma propaganda, aquilo é muito apelativo para as suas emoções, para mexer ou com uma coisa que dói muito em você, ou com algo que você tem muito desejo. Deus, Ele não precisa usar marketing, Ele não precisa usar estratégia nenhuma, porque a palavra de Deus diz que o amor dEle nos atrai. E Deus faz questão de mostrar isso para nós, de gerar em nós esse senso de urgência, de que isso que é de graça hoje, para você, porque para Jesus custou tudo, vai chegar um dia que vai acabar. Vai chegar um dia que não vai ter mais. Vai chegar um dia que as pessoas e que nós possamos estar com o Senhor no céu nesses dias. Igual o pastor às vezes ministra que fala que depois da volta de Jesus as igrejas vão lotar, vai ter gente até pendurada nos muros e pessoas desesperadas por aquilo que você tem hoje, por aquilo que você tem agora, por aquilo que se Jesus não voltar você vai ter a hora que você chegar na sua casa, que você pode ali abrir sua Bíblia, você pode ali buscar a Deus, e você pode ser cheio, você pode ser saciado daquilo que Deus tem, o vinho da alegria e o leite que supre todas as suas necessidades. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração aqui, também para não estender muito por conta do horário. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você tem fome? A mesma pergunta que eu te fiz no início da mensagem, só que agora você sabe que tipo de fome é essa que eu falei. Você sabe que tipo de sede é essa que eu disse. E você ainda tem essa fome por Deus? Você ainda tem essa sede por Deus? Ou de repente isso já não faz mais parte da sua vida? Ou de repente você está ouvindo essa mensagem, você aprendeu que isso pode ser gerado por aquilo que você deu atenção, e você fala assim, Pedro, mas eu não consigo fazer isso sozinho mais. Eu não consigo mais ter a fome, ter a sede que eu tinha por Deus, de quando eu me converti, de quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. Eu fiquei muito tempo longe do Senhor, eu me afastei dEle, e hoje eu não consigo mais ter prazer nas coisas de Deus. Pedi para os irmãos colocar ou um fundo musical ou um cântico ali, obrigado. E vou pedir para você colocar sua mão sobre o seu coração nessa hora, para que nós possamos orar. E aproveite esse momento, meus irmãos. Aproveite isso que Deus tem nos dado, porque para nós foi de graça, mas para Jesus custou tudo. Do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor ergue a sua voz através dos profetas, através do próprio Filho de Deus. E a frase é ecoada desde o início até o fim da história: aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. E beba de graça da água da vida. E desfrute do vinho e do leite da presença de Deus, que alegra a nossa alma e suprem todas as nossas necessidades. Nesse momento, se você precisa de uma ajuda do Senhor, enquanto eu oro, faça sua oração a Ele, clame a Ele. Nós cremos que Ele está aqui nessa noite para tocar o teu coração. Nós cremos que Ele está aqui nessa noite
para restaurar em você, para limpar a sua alma. A palavra de Deus diz que a palavra é aquilo que limpa a nossa alma. Jesus foi lavar os pés de Pedro um dia e Pedro falou assim: Jesus, lava o corpo inteiro. Jesus falou: você já está limpo pela palavra que eu te disse. Então você já ouviu a palavra do Senhor nessa noite, e essa palavra tem poder para limpar o teu coração, tem poder para limpar a tua alma. Peça ao Senhor que restaure a fome, que restaure a sede pela presença dEle na sua vida. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós ainda temos, Senhor Jesus, nós ainda temos, ó Pai, as portas abertas, ó Pai, nós ainda temos, Senhor Jesus, o privilégio, Senhor, a oportunidade, ó Pai, de ouvir o grito do Senhor, ó Pai, aquele que tem sede, aquele que tem fome, venha a mim e beba, venha a mim e coma, receba de graça aquilo que o Senhor conquistou por nós, ó Deus, e nós queremos isso na nossa vida e pedir: Senhor, restaura, Senhor Jesus, restaura, Senhor Jesus, a nossa fome, a nossa sede, ó Pai, nós vamos nos comprometer a partir de hoje a policiar a nossa alma, a policiar os nossos pensamentos, ó Deus, a tomar cuidado com aquilo que nós buscamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida, porque nós aprendemos hoje, ó Pai, que isso pode nos afastar de Ti, Senhor, que isso pode fazer com que a gente venha num culto como hoje, ou nos nossos cultos de amanhã, e tem um momento de palavra, tem um momento de adoração, e a gente fica indiferente, ó Deus. Pai, quantas pessoas no mundo, Senhor Jesus, morrem para ter isso que a gente tem. Quantas pessoas no mundo, ó Deus, perdem suas famílias, pais que têm seus filhos mortos ali na sua frente, simplesmente porque querem cultuar o Senhor, simplesmente porque querem ter uma Bíblia, Senhor Jesus, e nós aqui temos tudo isso de graça. Nós aqui temos tudo isso, ó Pai, no alcance das nossas mãos, ó Deus, com a liberdade que o Senhor tem nos dado. Nos perdoa, Pai, pelo pouco caso que às vezes nós fazemos, nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós ficamos indiferentes àquilo que o Senhor tem falado, através das pessoas que têm vindo aqui trazer a Tua palavra. Senhor, nos perdoa, e eu te peço, ó Pai, que essa noite seja uma noite de restauração e uma noite de conserto, ó Pai, na minha vida e na vida de cada um que está aqui, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, aproveitar, Senhor, chegar naquele grande dia diante de Ti e dizer: obrigado, Senhor, porque quando o Senhor gritou: vinde e comei e bebei de graça, eu aceitei esse convite. E hoje eu estou aqui do Teu lado, Senhor, para continuar comendo e bebendo de graça para sempre na Tua presença, porque o preço já foi pago, ó Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Abençoa as nossas vidas e nos ajuda a continuar lembrando dessa palavra, em nome de Jesus.